Olá, caros alunos, caras alunas da Belas Artes. Vamos começar a nossa revisão para o ENAD. Nessa primeira aula, os formatos jornalísticos em rádio. Notícia, nota, reportagem, comentário. Os formatos jornalísticos que integram, por exemplo, um radiojornal. O radiojornal é outro formato jornalístico em rádio, com suas devidas características que nós vamos apresentar nesse momento, compartilhando aqui a tela com você. Vamos falar, portanto, de formatos jornalísticos em rádio. O primeiro formato jornalístico do qual nós vamos tratar é o texto. Eu vou ampliar aqui a tela para vocês. É o texto. No texto, engloba a nota, ou seja, é um informe sintético de um fato atual. O jornalista apurou determinado assunto e dá as primeiras notícias, as primeiras informações a respeito desse tema. Isso caracteriza a nota. A notícia é uma continuação deste fato, o módulo básico da informação, muitas vezes com apurações mais já específicas a respeito daquele determinado caso que originou aquela nota. Portanto, a moderação um pouco maior, de 1 minuto e 30 segundos a 2 minutos. É importante a gente ter em mente que essa notícia pode ser dada de forma ao vivo pelo repórter, pode ser dada de forma gravada em um boletim, mas ela é caracterizada como notícia e, muitas vezes, o locutor pode ler essa notícia, já com uma determinada apuração. Numa entrada específica ao vivo por parte do repórter, eu posso chamar este formato jornalístico de um flash, ou seja, é uma intervenção informativa para que seja conhecido por parte do ouvinte o fato que está ocorrendo. Obviamente que o andamento dessa notícia, os fatos que daí decorrem, vão gerar outros processos noticiosos. As notícias explicadas, como os boletins, radiojornais e outros tipos de texto, servem também para melhorar o entendimento por parte do ouvinte desse tipo de informação, sempre caracterizando a partir das noções, das características do texto radiofônico, sobre as quais nós vamos falar em outra aula aqui nessa revisão para o ENAD. Seguindo aqui, o boletim, há uma questão de nomenclatura relacionada ao boletim, que é em algumas emissoras, principalmente emissoras de São Paulo, o boletim nada mais é do que a reportagem gravada ou a reportagem ao vivo de um repórter. Em São Paulo, essa concepção, essa ideia de boletim é chamada de programete. Por exemplo, o repórter CBN, da Rádio CBN, o repórter Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, momentos em que, por exemplo, num programa de entrevistas, são apresentadas notícias, apresentadas informações, manchetes, ao longo de um programa, para que a informação daquela emissora seja atualizada. Nesse caso, portanto, como vocês observam, um programa informativo de 5 minutos, 3 minutos, com entradas ao vivo de repórteres, informações de trânsito, por exemplo. Muitas vezes nós ouvimos aquelas entrevistas e passa a impressão que o rádio perde a sua característica principal, que é a informação atualizada. Esses boletins, chamados programetes em São Paulo, servem para essa atualização da informação. O exemplo, como eu já disse, é o repórter CBN. Em algumas emissoras, o boletim é o nome que se dá ao conteúdo apresentado no ar pelo repórter de forma gravada ou ao vivo. Seguindo nessa nossa aula de formato jornalístico, a reportagem. Reportagem tradicional no rádio, engloba, obviamente, a reportagem especial, demanda por parte de qualquer repórter, não apenas do impresso, da televisão, a apuração da notícia, a pesquisa, a entrevista com as pessoas que fazem parte daquela história, que vão me ajudar a construir essa narrativa, que engloba as diversas variáveis do acontecimento. Pode ser realizada de forma ao vivo ou gravada. Naturalmente, a forma gravada me permite um trabalho mais minucioso do ponto de vista da qualidade técnica das entrevistas, e isso segue da mesma forma no sentido de sonorizar esta matéria, dar uma possibilidade de compreensão, usando mais ainda a linguagem radiofônica para aquela história que eu quero contar. Naturalmente, é um relato aprofundado de um fato. E por que é um relato aprofundado de um fato? Porque eu conto a história
naturalmente sob a minha perspectiva, mas principalmente pela regra do jornalismo, é o que se espera, pela perspectiva de quem participa dessa história. Entrevisto as pessoas a partir de suas histórias e construo o meu relato, a minha reportagem. E claro, isso demanda pesquisa, demanda apuração e demanda uma seleção de dados e a compilação desses dados e a escolha de alguns desses dados para a construção dessa reportagem. A entrevista é considerada também um formato jornalístico de rádio e ela está englobada dentro da reportagem. Eu preciso entrevistar uma fonte para construir a minha reportagem e, portanto, é uma das principais fontes de coleta de informação. Demanda apuração, demanda investigação, demanda uma pesquisa prévia. Com quem eu vou conversar? Qual é o perfil do meu entrevistado? Que tipo de informação eu posso esperar desse entrevistado? É um momento em que há um diálogo, principalmente a entrevista ao vivo. Pense você como ouvinte, numa entrevista ao vivo do âncora com o seu entrevistado, esse diálogo, esse momento da comunicação humana passa a atrair o ouvinte na medida em que ela se dá de maneira interessante. A entrevista de caráter de personalidade, é chamada entrevista de caráter, é o perfil de um entrevistado, por exemplo, com a entrevista noticiosa, é o foco na informação. Por exemplo, quando eu entrevisto o comandante do Corpo de Bombeiros para falar sobre um incêndio que ocorre naquele momento na cidade. A crônica, a relação direta com o tema atual, é um caminho ali entre o jornalismo e a literatura, e pela crônica o jornalismo se distancia um pouco daquela regra chatinha, amarrada, característica do texto de rádio. Ele consegue ser um pouco mais poético, digamos assim, nessa notícia. O documentário jornalístico é uma análise sobre um tema específico. Muitas vezes, também, eu vou aproveitar e dizer da reportagem especial, ela aprofunda uma análise de um tema a partir de um repórter que conduz esta informação. Há uma pesquisa documental com comentários, especialistas são entrevistados, a montagem, a sonorização é feita com mais rigor, com possibilidades de mixagem sonoras, aproveitando a linguagem sonora. Isso é fundamental também, naturalmente, um documentário jornalístico para algum assunto que mereça ser assim, dessa forma aprofundado. O comentário amplia o cenário sonoro do ouvinte, insere uma voz a mais naquele contexto daquela notícia, sugere que esse comentarista, na verdade, tenha conhecimento especial, seja especializado no tema. Não é à toa que, por exemplo, embora haja muita reclamação, os jogadores de futebol ou ex-jogadores de futebol fazem comentários a respeito de futebol nas suas programações. Nós temos o caso, por exemplo, do Marcelinho Carioca, que é ex-jogador de futebol, mas é formado em jornalismo. Aqui, a título aqui de curiosidade, para nós pensarmos nisso. E o comentário informa, orienta e também conduz à compreensão de determinado fato. Isso é uma dica. Se você lembre-se que pior do que ouvir apenas uma emissora, aliás, pior do que não ouvir rádio, não ouvir nenhuma emissora, é ouvir uma só. Porque se você ouve o comentário apenas desse comentarista dessa emissora, você não forma a tua opinião. E se você ouve também apenas uma emissora, você vai só ter a opinião daquela emissora, que é o editorial daquela emissora. É o ponto de vista da instituição radiofônica, o que ela pensa a respeito de uma decisão política, de um plano econômico, sem a identificação de quem escreveu aquele texto. Isso tudo é englobado, é colocado no rádio-jornal. É um formato que congrega esses formatos anteriores, com diversas seções, editorias, como internacional, política, economia, esporte, cidades, informações do trânsito, prestação de serviço fundamental no rádio, hora certa, trânsito para o aeroporto, situação dos voos, situação das rodoviárias, principalmente em épocas de feriado, finais de ano, etc. E esse rádio jornal é caracterizado por sua periodicidade diária, com regularidade de horário, daí a fidelidade do ouvinte a essa programação. O rádio jornal é considerado o carro-chefe da produção jornalística, principalmente numa emissora que tem como DNA, como característica, o jornalismo. Nós encerramos essa apresentação dos formatos jornalísticos em rádio, lembrando que dicas também sobre esses assuntos no livro Gêneros Radiofônicos,
do professor André Barbosa Filho, e também Roteiros em Rádio e Jornalismo, do professor Luciano Maluli e de Rafael Venâncio. Eu fico à disposição de vocês no meu e-mail andré.russo@belasartes.br. Boa sorte e até a próxima.